Fala, povo independente! Nosotros, Valle Libertadores! É hoje, a gente vai deixar a América independente, América espanhola no caso, né? Nosso rolê, História Geral, aula 33, Independências da América Espanhola no caso, e aí tem o Haiti aí, que é um caso particular que a gente vai conversar hoje, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês, peço desculpa aí pela luz, tá muito amarela, é que queimou minha luz branca aqui e eu não vou sair pra rua nem a pau pra comprar uma branca, então pedi pela internet, então tem que esperar chegar aí. Aí a gente sai lá pra buscar encomenda na internet, igual aqueles apicultores, sabe? Tá ligado? Vai entrar no meio das colmeias lá, pega a caixa e vem. Povo, seguinte, ó, preparei pra gente aqui 4 etapas pra gente conversar, tá? Prometo que esse vídeo não vai dar mais que 30 minutos, essa eu vou cumprir. 4 passos aqui. Primeiro eu quero conversar com vocês sobre o cenário internacional, o que está acontecendo no mundo, que está influenciando bastante aqui os processos dos países que vão surgir aqui na América. Depois a gente fala da luta em si pela independência, quais são os grupos, quais são os projetos, quais são as ideias, o que aconteceu aonde. Os projetos e as repúblicas que nascem na sequência, né? Vocês vão ver que tem um projeto aí que vai ganhar, tem uma galera que vai ficar de fora, tem uma galera que vai ficar no poder. E aí a gente vai falar dessa sequência do pós-independência e, especificamente, nós vamos falar do caso do Haiti, tá bom? Objetivos são vários aqui hoje, tá? A gente precisa compreender o processo e o contexto histórico, que eu vou fazer no começo com vocês, que vai impulsionar essas independências na América Espanhola, identificar os diferentes interesses dos diferentes grupos, né, envolvidos nesse processo, identificar a estrutura social estabelecida depois da independência feita, né, no pós-independência, nas repúblicas novas que nascem aí, e analisar as particularidades do caso do Haiti. E um recado aqui, ó. Nós estamos falando aqui de muitos países. Nós estamos pegando do México até a Argentina. Então nós estamos falando do México, nós estamos falando assim de generalidades, né? Dos países da América Central, nós estamos falando da Venezuela, nós estamos falando da Colômbia, nós estamos falando do Peru, do Chile, do Equador, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Então, tipo assim, a gente não vai contar nessa aula hoje, não é nossa intenção, a história particular de cada um desses países. Então a gente vai pegar linhas gerais, né, dessas independências, alguns nomes, alguns grupos aí que são comuns em vários países e tal, e tentar estabelecer essas generalidades. Mas fica tranquilo que é isso mesmo que o vestibular vai fazer, então é o suficiente, tá? Agora, só alerta porque se você quiser estudar a história de cada país, então vamos entender a história mexicana, putz, a gente não tem um rolê aí para estudar a história do Brasil? Então, tem um rolê para estudar a história do México também. Ah, eu quero entender a história da Argentina, tem um rolê para estudar a história da Argentina. E assim, hoje está difícil o estúdio nosso aqui, né? O gambiarra. E assim por diante. Então, você sabe aí que tem as particularidades. Se você for visitar um desses países, é legal dar uma olhadinha na história antes e ver as particularidades, quem são os heróis, né? Nacionais ou não. E por aí nós vamos. Vamos falar do cenário internacional primeiro. Aqui dá pra gente ir um pouco mais rápido, não na minha fala. Vou tentar falar mais devagar. Mas assim, são coisas que você já estudou. Olha o que está ali, ó. Iluminismo, Estados Unidos, Revolução Francesa, a gente já viu. Então quando eu falo dessas coisas, você já vai associando, né? O que está rolando de fato, galera, no cenário internacional é o seguinte, tem uma crise do antigo regime acontecendo. Ah, César, o antigo regime de novo, até hoje eu não sei o que é. Então, vai lá ler o livro texto, mas vamos resumir. O antigo regime, aquela sociedade estamental de privilégios, né? O mercantilismo, o sistema colonial, o absolutismo, né? Essa configuração ela está ruindo. Ela está em crise, ela está com o bico para baixo agora para cair no século XIX, né? E olha o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando as independências das colônias espanholas. Então assim, se o antigo regime vai entrar em crise e o sistema colonial faz parte do antigo regime, é isso que vai acontecer. Não vai fazer mais sentido a colonização aqui. Vai entrar num embate aí que não vai ter conciliação e as rupturas vão acontecer. Então olha só o que está acontecendo no mundo, só para a gente lembrar. Primeiro, está rolando já, desde a metade do século XVIII praticamente, a Revolução Industrial. Notem, a Revolução Industrial ela vai explodir ali, né? Tem toda aquela transformação na Inglaterra primeiro, depois ela vai chegando, né, em outra proporção assim, em outros lugares da Europa.
Só que assim, a Revolução Industrial ela também é um reflexo de um processo que está se acumulando há um tempo. O capitalismo está surgindo, né? As cidades, o comércio, lembra disso? Aí vem o capitalismo comercial, o mercantilismo, é uma nova classe, a burguesia, mas agora foi para a produção também, e aí a gente inovou na hora de produzir e explodiu uma revolução industrial. Tá rolando também que os países ibéricos que eu coloquei ali, no caso Espanha e Portugal, são pouco industrializados, não estão na mesma pegada da Inglaterra. Então eles ficam quase que como intermediários dos produtos industrializados entre a Inglaterra e as colônias. Então a Espanha não tem como abastecer as colônias com produtos industrializados. Ela não está vivendo o momento que a Inglaterra viveu pelas particularidades da Inglaterra, né? Vai demorar para a Espanha se industrializar. Então ela não consegue suprir essa necessidade, a demanda, que aqui no Ocidente está todo mundo querendo consumir as novidades, galera. Mas a Espanha não é industrializada, é a Inglaterra que é. Ah, César, então é fácil, só comprar da Inglaterra então. Mas o sistema colonial não permite isso. Ele não permite. Por que ele não permite? Porque você tem um exclusivo metropolitano, lembra? Você tem que negociar com a metrópole. Ah, mas se a metrópole não tem para me vender, eu vou comprar da Inglaterra de qualquer jeito e taco foda-se. É isso que vai acontecer. Isso chama independência em história. Não só isso, tem mais coisa rolando. Aí tem as reformas borbônicas. As reformas borbônicas é o seguinte, a coroa espanhola, por exemplo, ela vai intensificar a cobrança de impostos nas colônias. Porque como esses países estão em crise, estão tentando sair da crise, estão tentando se modernizar, estão tentando se industrializar, eles vão olhar para essas colônias e falar, cara, a gente tem que tirar mais das colônias, né? Nesse caso aqui, eles começam a aumentar as taxas e os impostos, mais ou menos aquilo que tinha acontecido com os Estados Unidos, né? O arrocho colonial e tal. Então isso começa a pressionar também as colônias espanholas. Outra coisa que vai influenciar é que a Inglaterra, por estar vivendo um momento de expansão comercial, industrial, vivendo a sua revolução, navegando, vendendo e tal, fazendo negócios do mundo todo, a Inglaterra ela quer abrir esses portos, né? Porque se for uma colônia, só pode negociar com a metrópole. Então a Inglaterra fala, mano, a gente vai apoiar os projetos de independência porque isso significa portos abertos, né? Depois a gente tem ainda, nesse contexto internacional, o iluminismo, né? Lembra daquela ideia de cheiro de revolução, né? Cheiro de ideias novas, as liberdades, o liberalismo político, o liberalismo econômico, o liberalismo jurídico, aquelas ideias que a gente estudou aí, cara, isso aí tá movimentando a cabeça da galera, tá causando um frisson. Então, tipo assim, se pá, a gente não tem que ser mais colônia, né? E aí algum maluco vai dizer, ah, mas cara, o mundo das ideias é uma coisa, né? Na prática é outra. Ah, se a gente pudesse ficar independente, seria um sonho. Aí daqui a pouco os Estados Unidos lá em cima. Seu processo de independência. Materializando e colocando em prática as teorias iluministas. E aí a galera falou, se pá, até rola, né? Então, além da independência dos Estados Unidos, em 1776, depois você tem uma outra porrada no antigo regime, que é a Revolução Francesa, mano. A Revolução Francesa também, 20 e poucos anos depois, 1789, vai meter o louco ali na Europa. Então, tipo assim, o clima é de mudança. É nesse vácuo, não estou falando que a América espanhola, né, esses países que vão surgir, estavam esperando, né? Aí, de repente, o mundo começou a meter o louco, os caras, pô, vamos também. Não, tem a história, né, tem as particularidades, mas o cenário internacional vai favorecendo, que é aquele climão, vai fervilhando e vai no rolê, né? E aí tem o fator, né, muitíssimo importante, que é o fator Napoleão Bonaparte, porque aí vem a Revolução Francesa, 10 anos de Revolução Francesa, a gente já estudou, e vai e tome golpe do 18 de Brumário, Napoleão, cônsul, depois 1804 Napoleão, imperador, Napoleão sai metendo louco na Europa, cara. Só César, mas o Napoleão não foi meter o louco lá na Rússia, mas ele meteu o louco na Espanha. E o que isso tem a ver com a história? Nós não estamos falando das colônias espanholas? Aí o rei lá, o Fernando, saiu fora. Aí quem entrou no lugar dele foi o irmão do Napoleão, o José Bonaparte, cara. Então, tipo assim, se tava com todo esse contexto, agora com a coroa espanhola perdendo o trono para o Napoleão, no caso o irmão dele, a galera vai começar a questionar essa legitimidade. Pô, se a gente já tava querendo ficar independente da Espanha, agora do irmão do Napoleão mais ainda. Taca o terror nessa porra aí.
Não pode falar palavrão, beleza? Então esse é o cenário internacional. Está acontecendo tudo isso. Ah, o Napoleão aqui, a Revolução Industrial. Beleza, segundo ponto aqui do rolê. A luta pela independência em si. Vamos lá. Existe nessas, que eu estou chamando de colônias espanholas, o que vai virar Argentina, México, Peru, tal, Venezuela, existe uma elite local. Manja a história do Brasil? Na colonização do Brasil, embora a gente tenha sido colônia, não teve uma elite que se formou ali, uma elite proprietária de terra. Na América Espanhola aconteceu a mesma coisa. Você tem uma elite ali de descendentes de espanhóis brancos proprietários de terra. É essa elite que está se incomodando primeiro aí com esse esquema de ficar independente, vai liderar esse movimento da independência. Como é que é o nome dessa elite? A gente chama de crioulos. Os crioulos são pessoas que são descendentes de espanhóis, mas já nasceram aqui na América Espanhola. E aí estão ali, tentando ocupar os cargos, tentando ter autonomia, tentando fazer comércio, tentando acumular poder, tentando ficar independente, né? Essa galera, então, uma turma de proprietários, se formou no próprio processo de colonização. Fica de olho nessa galera que eles estão no poder aí, se pá, até hoje. Porque é uma turma muito importante, é uma elite que está no poder aí. Não é a elite metropolitana, que a gente chamava de chapetones. É uma elite local. Em alguns materiais vocês vão encontrar o nome de elite nativa. Toma cuidado para você não confundir elite nativa com os indígenas, porque aqui ele está falando de uma elite que nasceu ali naquele processo de colonização. Mas são descendentes de espanhóis e brancos, tá? Então tem os crioulos, uma elite local que vai começar a liderar um movimento por emancipação. César, o que esses caras querem? Eles querem mais autonomia, eles querem ocupar os altos cargos. Se romper, sei lá, eu quero ser presidente, eu quero ser governador, eu quero ser prefeito. Então, tipo assim, a gente quer ter autonomia política, autonomia econômica. Essa galera está querendo ocupar os cargos, está querendo liberdade de comércio com a Inglaterra, por exemplo, né, para comprar e vender produtos. Então, aqui eu coloquei inversão colonial, que é o seguinte, no primeiro momento, quando começa o processo de colonização, a metrópole tem que investir muito, não tem nada na colônia e tal. Agora a colônia está ficando independente, está ganhando vida própria. Inversão colonial significa, tipo assim, ganhar vida própria. A colônia está andando sozinha. E aí a metrópole não vai conseguir mais segurar isso. Tudo bem? A colônia cresceu, a colônia ficou grande, ficou igual vocês, ficou independente, ficou jovem, ficou cheio de si, ficou arrogante, ficou revolucionário, ficou meio bobo. E ficou esperto também. A inversão colonial é o seguinte, a colônia cresceu, a colônia ficou importante, a colônia agora quer se emancipar, né? Só que assim, ó, essa galera aí, a elite, são pessoas importantes, né? Alguns militares, né? Tudo, proprietários de terra, ocupavam cargos já no governo, mas queriam mais. Só que assim, os caras sozinhos, mano, não conseguem enfrentar a Espanha. Não conseguem virar e falar, bem, vamos ficar independente. Precisa da massa, né? Precisa de braço, precisa de perna, precisa de carregador, atirador, gente para brigar. Então você tem também o movimento popular, que vai participar, vai entrar nesse movimento aí junto com o movimento crioulo. Então o movimento crioulo, o movimento de elite. O movimento popular, a galera. César, que galera? Mano, os indígenas, os miscigenados, né, os mestiços, os negros alforriados ou escravizados, né, os africanos descendentes que também estavam aqui, em alguns casos sendo escravizados. Lembrando ali que em região de mineração tem mais mão de obra indígena, em região de latifúndio tem mais mão de obra negra. Então esse exército mestiço, indígena e negro vai lutar também na independência. Aí você pode pensar, cara, mas tipo, pra que essa galera vai querer independência? Porque é uma oportunidade de fazer algo diferente, em que eles possam ter voz, em que eles possam ser representados, né? É a ideia da mudança. Tipo assim, eu posso conseguir liberdade, eu posso... Já pensou? A gente faz independência, faz uma república, e aí a gente vai poder conversar sobre a república e votar? Depois a gente sabe que não é bem isso que vai acontecer. Mas existe essa esperança de mudar a estrutura que existia. Portanto, olha o que nós temos aqui nesse segundo ponto. Grupos diferentes, interesses diferentes. A princípio eles vão se juntar, porque começa a existir aí nessa independência, com todo aquele contexto internacional, um sentimento anti-espanhol. Então, tipo, vamos ficar independente? Vamos. Por razões diferentes a gente está contra a Espanha. A gente defende a independência. Quando a independência for feita, aí vocês vão perceber que cada um vai tentar puxar para um lado e aí a mão mais forte vai valer.
Mas guarda isso aí, que vai ser só no próximo slide lá, né? Grupos diferentes, com interesses diferentes, mas que agora somam forças nos processos de independência. Ainda no segundo ponto, ó, vamos só pontuar aqui. Esses processos de independência têm apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, dois países que estão se industrializando e estão de olho nessas independências, porque podem se formar ali parceiros comerciais, áreas de influência, tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1823, você tem o tal da doutrina Monroe, que é aquela ideia da América para os americanos. A gente vai ver isso na próxima aula dos Estados Unidos, mas já está valendo aqui, ó. Tipo, por que, César, que os Estados Unidos tem que falar que a América é dos americanos? Porque vai chegar uma hora que o Napoleão vai cair, lembra disso? Ele foi derrotado. E aí os caras fazem o Congresso de Viena, para tentar retomar o antigo regime. E falar, ó, vamos refazer. O refazer significa assim, então vamos recolonizar aí quem está querendo ficar independente. E os Estados Unidos vai interferir. Vai falar, não. É o seguinte, ó, Europa fica no rolê de vocês aí, vê se tem alguma coisa para a África, para a Ásia, porque a América é para os americanos. Na verdade, a gente pode traduzir como América para os Estados Unidos, né? Mas aí, essa ideia do princípio da não intervenção. Deixa os países se formar aqui. E depois a gente cuida deles, quando eles ficarem grandinhos e bonitinhos. Vai desencadear, então, o processo. Se você olhar as datas da independência, todo esse contexto, toda essa conjuntura, você tem ali, por exemplo, ó, 1804, ó, o Haiti primeiro, a gente vai falar do Haiti. Depois, 1811, o Paraguai, 16, a Argentina, 18, o Chile, 19, a Colômbia, 21, o Peru e a Venezuela, 22, o Equador, 22, o México e o Brasil também, né? Mas o Brasil mais espanhol. E 25, a Bolívia, cara. Então, tipo assim, efeito cascata, né? Coloquei esses dois caras aqui, tem outros nomes. Se você visitar esses países, vocês vão encontrar vários monumentos de vários heróis nacionais da independência. Mas os dois nomes mais conhecidos, os Libertadores da América, esse campeonato de futebol que faz homenagem aos caras, são esses aqui, ó. O Simão Bolívar é da elite dali da Venezuela. Então ele vai organizar um exército lá e vem descendo, lutando. A ideia deles é se encontrar mais ou menos ali no Peru. O San Martín, o José, né, San Martín, ele vem da Argentina, vem da elite ali de Buenos Aires, liderando exércitos também e libertando os países, e aí eles vão se encontrar mais ou menos ali que é a mistura de Bolívia com Peru, no Peru e na Bolívia. Então você tem aí um processo revolucionário, várias lutas, né, guerras, esse processo é fantástico. Aqui estou resumindo e nem vou falar das guerras, né, mas é fantástico. Tem um filme que eu vou indicar depois para vocês, do Libertador aí, que é tipo uma biografia conta a história de vida, né, do Simão Bolívar. Tudo bem, moçada? Então aqui temos uma sequência aí, e exércitos liderados por crioulos, e aí você tem uma elite militar que vai se formando aí também nessas lutas por independência. Esses caras vão ficar fortes, vão coordenar as forças armadas, depois pode sentar o pau no povo, né? Fique esperto com isso. Aqui eu trouxe, vou só comentar, não vou ler tudo, mas um trechinho de uma coisa que costuma aparecer. Eu trouxe uma questão da Unesp. Todo mundo já ouviu falar do tal do bolivarianismo, bolivariana, usa o nome do Bolívar para tentar dar a ideia de que o Bolívar, ele tinha um sonho, e de fato ele manifestou várias vezes esse sonho, de que a América tinha que se juntar, mais ou menos como aconteceu nos Estados Unidos, sabe? Ele vai olhar e falar assim, ó, se a gente ficar todo fragmentado aqui, os cães vão comer a gente, né? As potências, né? Então a gente deveria se unir. É lógico que ele sabe, ele considera, tem uma carta famosa dele, que é a Carta da Jamaica, de 1815, ele tenta organizar um grande congresso para juntar todo mundo, mais ou menos o que os Estados Unidos tinha feito, mas não vai para frente, cara, porque as distâncias, assim, socioculturais e econômicas são muito grandes, assim, imagina, do México à Argentina virar um país, né, ainda tinha o Brasil travando o rolê no meio disso tudo, mas ele tinha esse sonho de juntar a América, né, ele fala, é uma ideia grandiosa para entender, formar todo um novo mundo, uma única nação, com um único vínculo e tal, já que tem uma só origem, com uma só língua, mesmos costumes, religião, deveria por conseguinte ter um governo que confederasse esses diferentes povos, então esses diferentes estados, né? Aí ele fala, ó, mas não é possível, por climas remotos, situações diversas, interesses opostos e características semelhantes dividem a América. Ao mesmo tempo que ele sonha com uma América unida, ele meio que reconhece que existem diferenças aí que são intransponíveis, né? Que são injuntáveis. Injuntáveis. É aqui a alternativa, ele fala assim, ó, o texto foi escrito durante as lutas de independência, podemos dizer que, conforme afirma na carta, ele declarou várias vezes o sonho da unidade.
Por isso que quando a América Latina se une, assim, os governos ficam bem próximos, a gente pegou o apelido aí, a galera dos anos 2000, de bolivarianismo, né? Ah, tá tentando juntar. Teve um momento aí, né, do Lula, do Lugo, do Mujica, dos Kirchner, do Correia, do Rafael Correia no Equador, até a Bachelet ali no Chile, o Hugo Chávez na Venezuela. Então os governos se aproximaram ali, governos trabalhistas, de esquerda, de centro-esquerda e tal, aí apelidaram de bolivarianismo, vem daqui, tá? Ele tem esse sonho, mas ele reconhece, no próprio texto, então a resposta está ali, ele reconhece as diferenças internas, então, que são insuperáveis, tá bom? Terceiro ponto. Aqui bem simples, porque tem um processo de independência. E agora? O que faz com esse país novo? Quem que vai mandar? Você acha que os caras vão pegar os exércitos populares e falar assim, e aí galera, o que a gente faz nesse país aqui? A principal pauta em todos os lugares da América Latina era terra, cara. Terra. Aí você tem uma elite proprietária de terra que comandou os exércitos e virou uma elite militar da independência, conduzindo o nascimento de um país. Você acha que essa elite vai negociar com a ralé aí, terra? Não vai. Então o que vai acontecer? As independências marcam o fim do sistema colonial. Ok, novos países nasceram. Mas as oligarquias latifundiárias, aquela elite crioula, né? Ela era fruto da velha ordem ainda. O máximo que vai ter ali de divergência entre eles é igual no caso do Brasil, eles vão ser unitarista ou federalista. Tipo assim, dentro da elite você tem os que defendem um governo central mais forte, ou os que vão defender um governo menos centralizado, com mais autonomia para as províncias e tal, igual o debate que tinha aqui no Brasil. Mas os interesses da elite local estão ligados à lógica imperialista. Os caras querem parceria com a Inglaterra, querem parceria com os Estados Unidos e manter a ordem, a lógica, a estrutura interna do latifúndio, da agroexportação, da monocultura, do trabalho com mão de obra barata, porque não vai ser escravo, mas tudo bem, tem que ser barato, porque a escravidão também vai entrar agora na ideia da abolição, né? Então, assim, se abrir para o capital estrangeiro, fazer parceria ali com lógicas imperialistas dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas sem alterar a ordem, ou seja, países nascem sem avanços na justiça social, por exemplo, não vai se debater isso. Reformas, como a reforma agrária, isso não vai ser debatido. Distribuição de renda também não vai ser debatido nessas novas repúblicas. Liberdade e democracia. Então, assim, liberdade e tal, só para um restrito grupo ali. O povão mesmo não tem isso. E aí você tem, então, César, como é que segura o povão? O povão não se revolta? Se revolta. Como é que segura o povão? Como sempre. Ou na manipulação ideológica ou na porrada. Nesse caso aqui, na porrada. Então o que você vai perceber no geral, vários países violentos, ditatoriais, com caudilhos, né? Membros dessa elite crioula que viram presidentes e viram ditadores, né? Caudilhos nessa América Latina que nasce com todos esses países, mas a maior parte da população fica à margem do desenvolvimento social e econômico. Ou seja, mudou de dono, né? Agora não é mais colônia da Espanha, mas a estrutura de latifúndio, de pobreza, de desigualdade, sem os direitos garantidos à maior parte da população, ainda continua existindo. E aí, César, o povo fica quieto? Não. Depois a gente vai ter outras aulas para entender, por exemplo, no México, como que os movimentos revolucionários do século XIX e do século XX, principalmente, vão tentar mudar essa ordem. Vão falar, pô, isso não está certo. E aí você tem os trabalhadores, os camponeses, a luta pela terra, as constituições democráticas, e lutando contra a ditadura e derrubando o governo. E isso está até hoje, né? A galera está tentando, até hoje, conquistar aquele sonho da independência, aquele sonho da república. Isso de um modo geral. Tá bom? Tem um texto do Eduardo Galeano, que morreu em 2015, um autor muito importante para a gente poder pensar a história da América Latina, que é um clássico aqui, ó, As Veias Abertas da América Latina. E aqui ele traz um resuminho, uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que diz assim, ó, é a América Latina as regiões das veias abertas, desde o descobrimento até os nossos dias. Tudo sempre se transformou em capital estrangeiro, europeu ou dos Estados Unidos, né? E como tal acumula-se até hoje. A causa nacional latino-americana é antes de tudo uma causa social. Para ele, mesmo com esses processos de independência e até modernização, nós não conseguimos resolver as causas sociais da América Latina. Esse aqui é um clássico, galera. Tem aí. Alguns vão dizer que é um texto já datado, porque foi feito nos anos 70, tem uma pegada muito marxista, contra o imperialismo, não sei o quê. Num certo momento a gente até falou, acho que estava meio exagerado, mas no contexto de hoje, 2020, livro de cabeceira. Funciona muito a análise dele.
Aqui, nesse caso aqui, ele pergunta, a partir do texto que a gente pode afirmar, a luta na América pela ruptura do domínio espanhol manteve o poder econômico dos crioulos somado ao poder político. Ou seja, os crioulos, a elite, lá da colônia, ficou independente, mas aí eles mantêm o poder político e o poder econômico. E preserva a estrutura colonial, inclusive a escravidão. Em muitos, a escravidão vai ser a próxima luta agora, né? Que aí, aos poucos, a escravidão vai caindo também. Olha o caso do Brasil também. Foi independente e teve escravidão. E garantiu o livre comércio aos britânicos. Olha só. Enquanto a maioria desapropriada, né, sem posse, que lutou pela terra, lutou pela independência, continuou pobre e excluída. Submetida à elite dominante internamente, né? Submetida aos crioulos e externamente dominada ali pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. A tristeza para nós. E para finalizar, o caso do Haiti. O Haiti é o seguinte, moçada, foi o único movimento popular de independência que teve um efeito prático. E por que o Haiti não virou uma grande potência? Vamos entender. O Haiti tinha sido colônia da Espanha, depois passou para a mão da França, né? Economia, plantation, açúcar, mão de obra escrava, 97% da população negra escravizada no Haiti. Tanto é que várias pessoas, assim, no senso comum, acham que o Haiti está lá na África, né? O que acontece? O Haiti, sendo uma colônia francesa, então aqui nós não estamos falando de colônias espanholas, né? Cara, o Haiti vai sofrer o reflexo da Revolução Francesa. Em 1789, a França passa por uma revolução profunda. A França vira, nos próximos anos ali, uma república sem escravidão no período jacobino. E aí, cara, o Haiti sofre os efeitos dessa Revolução Francesa. E aí você tem em 1791, começa, né, uma revolução no Haiti, fica conhecido como no todo a Revolução de São Domingos, mas assim, uma enorme revolta de escravos. Porque assim, aconteceu a Revolução Francesa, mas a elite que estava ali no Haiti, a elite francesa, não acabou com a escravidão, não fez república, não fez mudança nenhuma. E aí os escravos quebraram aquela estrutura e inverteram a ordem. Tomaram o poder, uma revolta de escravos que tomam o poder e fundam um país. A princípio, o que eles queriam, né? Você tem dois líderes ali, tem o Toussaint Louverture e o Dessalines. Depois o Toussaint, ele morre na França, ele chega aí para lá, na época do Napoleão, morre lá. Depois o Dessalines continua o processo. Basicamente é o seguinte, continua a liderança, né? O Haiti passa por uma revolução, mas ele não quer deixar de ser francês. O próprio Louverture, ele vai dizer que todo mundo tem direito à liberdade, à vida, nasce livre, morre livre e francês. Eles acham que eles são franceses. Eles estão lutando pelo direito de ter um deputado lá na Assembleia, de ser representado, de acabar com a escravidão. Então, quando o Haiti faz uma revolta de escravos, faz uma revolução, quebra a ordem, eles não querem se separar ainda da Espanha. Então, enquanto está acontecendo... da França, perdão. Enquanto está acontecendo a Revolução Francesa, o Haiti está ali no rolê, está querendo ficar junto. Quando acaba a Revolução Francesa ali com o golpe do Napoleão, né, pelo menos acaba o primeiro grande período da Revolução Francesa, uma das coisas que o Napoleão faz em 1804, um pouquinho antes, ele tenta invadir o Haiti e ele tenta recolonizar o Haiti. O Napoleão está criando um império francês de novo, então tipo assim, não vou abrir mão de uma colônia, eu quero colonizar de novo o Haiti. Ele manda tropas para o Haiti para tentar recolonizar o Haiti. Essa galera expulsa de lá, o Haiti vence o Napoleão. Manda ele de volta, não ele, as tropas dele de volta para a França. E aí o que acontece? Os haitianos falam, a gente queria ficar junto com a França, revolucionária, jacobina e tal. Mas agora na mão do Napoleão. Napoleão permitiu a volta da escravidão e quer recolonizar a gente. Aí, mano, não dá. Aí o Haiti em 1804, nesse processo, 1791, a revolução, a quebra da ordem e tal, tentando ser francês, em 1804 não dá, vamos ter que romper. E aí eles declaram independência. E conseguem ficar independentes. Napoleão não consegue reverter esse processo. É um evento inédito, né, na história. E você fala assim, cara, e aí, por que não deu certo? Então, por duas questões básicas. Primeiro, o Haiti guarda todas as contradições de um processo de colonização igual ao Brasil, igual a outros lugares, né, formando ali um processo muito desigual, grupos políticos diferentes, briga entre eles. Vamos pensar que é uma revolução negra, que é todo mundo igual. Você tem elite ali também que vai se formando. Você tem um processo desigual dentro do próprio movimento. E a outra coisa é que, se esse modelo do Haiti desse certo, imagina o que ia acontecer no resto da América cheio de escravos. Então fizeram questão de abafar o Haiti, boicotar o Haiti,
para que isso não reverberasse em outros lugares. Então, houve um medo aí, um fenômeno chamado haitianismo, e no Brasil fez sucesso também. Vai que isso aqui vira um Haiti. Por ser uma república negra, defendendo os mesmos princípios iluministas, a América escravocrata virou as costas para o Haiti e mandou o Haiti, ó, caçar borboleta. Beleza? 2 filmes aí, ó, Conflito das Águas e O Libertador, e passamos pelo 4 passos aqui. Eu vou finalizar no tempo o nosso rolezinho. Essa foi a aula 33 de História Geral. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima, valeu!